Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Nós estamos iniciando a transmissão de mais uma lição para que os irmãos reunidos em família possam juntos estudar a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 13. Ainda faz parte do tópico o pacto da graça e o seu mediador. Nós vamos orar e depois vamos passar ao estudo da nossa lição. Deus bendito, nós agradecemos pelo dia de vida, aliás, pela noite de sono e pelo dia de vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como família para estudarmos a palavra do Senhor. Continue abençoando cada família da nossa igreja, cada irmão, cada irmã, que tenham, ó Deus querido, no coração e na mente o desejo e a disposição de se reunir para estudar a palavra do Senhor. Traz, ó Deus querido, pela misericórdia e graça do Senhor, o fim para esta pandemia, a cura para este vírus, a fim de que possamos voltar às nossas atividades, ó Deus querido, presenciais aqui no nosso salão de cultos. Ser com cada irmão, cada irmã, suprindo as suas necessidades, abençoando, ó Deus querido, com as bênçãos que necessitam do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de nossa hoje é a lição de número 13. Nós vamos estudar o tópico 1 dessa lição, que trata da exaltação de Cristo. O texto que nos serve por base é o de Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Na lição dos irmãos aí está apenas o versículo 9, mas eu vou ler todo esse trecho de 9 a 11 para uma melhor compreensão do que nós iremos tratar. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A pergunta que nos serve por base, pergunta do nosso breve catecismo de Westminster, adotado pela nossa igreja, a pergunta de número 28, nós vamos projetá-la aqui para os irmãos poderem acompanhar também. Então a pergunta é: no que consiste a exaltação de Cristo? Estamos estudando sobre a exaltação de Cristo. No que consiste a exaltação de Cristo? E a resposta é que a exaltação de Cristo ela consiste na sua ressurreição dos mortos, na sua subida ao céu e no assentar-se à mão direita de Deus Pai. Então, essa é a resposta em relação à exaltação de Cristo que nós estaremos estudando. Muito bem, em que sentido Deus exaltou a Deus? Deus Pai exaltou a Cristo, o Deus Filho. Nós vamos trabalhar aqui nesses sentidos, né? Que essa exaltação ela não foi em relação à natureza divina, porque Cristo como Deus não poderia ser mais exaltado do que é. Portanto, a exaltação foi em relação à natureza humana. Deus exaltou a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Cristo perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Como Deus, ele já é exaltado em si mesmo, ele já tem toda a glória em si mesmo, e como homem, ele foi exaltado, assentando-se como homem à direita do Pai nas alturas. Então, quando nós falamos da exaltação de Cristo, é nesse sentido que estamos falando. Muito bem, a segunda pergunta, a segunda questão aí da nossa lição, então de que maneiras Deus, ou de que maneiras Deus, ele exaltou o Senhor Jesus Cristo. Nós veremos, ou trataremos das maneiras pela seguinte perspectiva. São 5, aí está na sua lição, no seu esboço da lição aí, são 5 as maneiras através das quais o Pai exaltou a Cristo, a Jesus Cristo, né? Ao homem Jesus Cristo. Através dos títulos, Deus o exaltou através dos títulos que são títulos dados a Cristo. Nós temos esses títulos nas Escrituras, nós vamos ver. Também a respeito do Deus o exaltou quanto ao ofício, nós vamos ver o sentido disso também. Nós vamos ver sobre a ascensão. Deus exaltou ao Filho, a Jesus homem, também na sua ascensão. Deus o exaltou
colocando à sua direita, a sua mão direita. Ele está sentado à mão direita de Deus, e Deus exaltou também a Jesus Cristo, colocando-o como juiz, né? O Deus homem sendo colocado como juiz. Então, dessas 5 maneiras, os títulos, nós vamos ver, através do ofício dado a ele, da ascensão, do assentar-se à mão direita de Deus e do ser colocado como juiz. Vamos lá, em relação aos títulos. São 2 títulos que foram dados a Cristo, que são apresentados nas Escrituras. O primeiro deles é Senhor, o segundo é Príncipe. Jesus Cristo ele foi exaltado para ser Senhor. Nós lemos aí nestes textos todos falando a respeito desse fato. Por exemplo, Atos 19, 17, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ele é Senhor com respeito à sua soberania, pois ele é Senhor sobre anjos e homens. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, ele é Senhor de tudo e ele é Senhor de todos. Thomas Watson, no livro, ele fala que Cristo tem como Senhor 3 chaves nas suas mãos. Ele tem a chave da morte, ele abre a sepultura para os homens na sua ressurreição. Ele tem a chave do céu, ele abre o reino dos céus para quem ele quiser, ele vai fazer isso para os eleitos, e ele tem a chave do inferno, para manter trancado, para trancar e manter trancados os condenados à prisão eterna. Uma referência a isso lá em Apocalipse 1:8. Diante do Senhor, vimos aqui no texto de Paulo, de Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, no versículo 10, Paulo fala que para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Então Jesus Cristo foi colocado como Senhor de tudo, Senhor de todas as coisas, e todos haverão de se dobrar diante do Senhor. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Deus está colocando todos os inimigos debaixo dos estrados dos pés do Senhor Jesus Cristo, e então Jesus Cristo será Senhor, declarado de fato, em verdade, de tudo e de todos. Mas também vimos que um segundo título dado a Cristo é Príncipe. Ele foi exaltado para ser príncipe. Nós lemos em Daniel, capítulo 12, o versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel era o anjo do pacto. Ele é um grande príncipe, né? O soberano dos reis da terra, aparece lá em Apocalipse 5, 1:5, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse príncipe aí tipificado. Nós então vemos como Deus exaltou a Cristo através dos títulos de Senhor e Príncipe. Em segundo lugar, Deus exaltou a Cristo através do ofício. Qual ofício? O ofício de Salvador. Nós lemos que nas Escrituras, em vários trechos, que Deus ele honrou a Cristo para ser o Salvador do mundo. Lemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 5, versículo 11, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e Salvador. Cristo é chamado poderosa salvação. Nós ainda lemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Jesus Cristo, ele nos salva do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, por isso ele se chama Jesus, aquele que salva o povo dele dos seus pecados. Ele nos salva da ira de Deus. Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós somos informados que não há salvação em nenhum outro, somente Jesus é Salvador. Dessa maneira, através do seu ofício de Salvador, como o único Salvador, nomeado, escolhido por Deus, nomeado por Deus, autorizado por Deus, reconhecido por Deus, aceito por Deus, Deus honra o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então essa é a segunda maneira de Deus exaltar a Cristo através do seu ofício. A terceira maneira
de Deus Pai exaltar a Cristo é a ascensão. Nós lemos em Lucas capítulo 24, versículo 51, o seguinte: aconteceu que enquanto os abençoava, Jesus abençoava os seus discípulos, ia se retirando deles, sendo elevado às alturas. Então esse é um dos textos das Escrituras que deixa bem claro a ascensão de Cristo. Cristo sendo elevado na presença de mais de 500 pessoas reunidas no Monte das Oliveiras. Cristo é elevado às alturas. O Pai o está elevando às alturas. Outro texto é Efésios capítulo 4, versículo 10. Que nos diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Duas coisas com respeito aí à ascensão de Cristo. Primeiro é a maneira da ascensão de Cristo. Quando Cristo subiu, ele abençoou os seus discípulos. Então, lemos que ele levantou, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se levantando deles, sendo elevado para os céus. Jesus Cristo, ele não deixou nenhuma bênção material para os seus discípulos, mas ele deixou a sua bênção, a bênção espiritual para os seus discípulos. Enquanto ele estava sendo elevado, ele abençoou os seus discípulos. Então, é importante considerar, é necessário considerar isso para o nosso conhecimento e para o nosso conforto e consolo e fortalecimento na fé, que Cristo deixou para nós, deixou para os seus discípulos, deixou para a sua igreja a sua bênção. Ele subiu como vencedor triunfante. Quando se olha para a cruz de Cristo, no seu estado de humilhação, muitas pessoas o viam ali como derrotado, mas na sua ressurreição dos mortos e na sua ascensão, não há como vê-lo mais como derrotado. Ele venceu a morte, ele não foi vencido pela morte, ele venceu a morte, é vitorioso sobre a morte. Ele venceu o pecado e ele ascendeu aos céus dessa maneira, como vencedor sobre a morte, como vencedor sobre o pecado, sobre o nosso pecado. Ele venceu o pecado por nós e nele nós somos vencedores. Ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre o inferno e sobre a morte, né? E o triunfo dele, de Cristo, é o nosso triunfo. Ele venceu o pecado e o inferno para cada um de nós, por mim e por você. E uma segunda coisa a considerar aí a respeito da ascensão de Cristo é que o fruto dessa ascensão. Qual foi o fruto da ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo ao céu, ela causou a descida do Espírito Santo. Cristo havia dito para os seus discípulos que se ele não fosse para o Pai, o Consolador não viria. Mas ele precisava ir para o Pai, ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, o outro Paráclito que estaria com os seus discípulos. O Espírito Santo lembraria os seus discípulos, os discípulos de Cristo, de tudo aquilo que Cristo ensinou para eles. O Espírito Santo capacitaria os discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o fruto da exaltação de Cristo na sua ascensão foi a descida do Espírito Santo. Olha o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Tanto em relação à maneira da ascensão, como o fruto da ascensão, estão os textos aí, está no seu estudo, você pode lê-los depois com mais vagar. Estamos lendo apenas alguns. Efésios 4:8 diz o seguinte: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então o Espírito, ele nos concede, ele nos lembra tudo, ele lembra os discípulos, os primeiros discípulos, apóstolos, tudo que Jesus ensinou para eles que pudessem, e os capacitou para que eles pudessem passar os ensinos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a verdade de Cristo a outras pessoas que também pudessem, capacitadas pelo Espírito Santo, passar esse conhecimento a outras pessoas e assim por geração sucessiva os feitos de Deus fossem conhecidos, como nós lemos no Salmo 78. Então essa é a terceira maneira de Deus exaltar a Cristo, a sua ascensão. A quarta maneira de Deus exaltar a Cristo foi através da sua
do assentar-se Cristo à direita do Pai. Cristo está assentado à direita do Pai. Deus o exaltou quando o recebeu à sua direita. Nós lemos em Marcos, capítulo 16, versículo 10, o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Lemos ainda em Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome. Agora, o que significa isso? O Cristo está, Deus exaltar a Cristo, fazendo-o assentar à sua direita. Qual é o significado disso aí? São vários significados: proximidade, dignidade, honra, majestade. Né? Nós vamos mostrar isso. Olha só, quando nós falamos sobre Cristo assentado à mão direita de Deus, o Thomas Watson, no livro que nós tomamos por base, que está aí, né, esse livro aqui que estamos tomando por base, só para os irmãos se lembrarem, ele coloca nesse trecho, ele diz o seguinte: esta é uma metáfora tomada da corte real. Quando os reis agradavam de seus favoritos, ao colocá-los próximos a si mesmo e ao deixá-los à sua mão direita. Assim, Cristo se sentar à direita de Deus significa estar no lugar mais próximo, portanto, proximidade, lugar mais próximo de Deus, o Pai. Mas também significa dignidade, uma posição de dignidade, uma posição de honra. A natureza humana de Cristo, pessoalmente unida à sua natureza divina, está agora assentada no trono real do céu e é adorada até pelos anjos. Né? Então, tem a ver com proximidade, tem a ver com dignidade, tem a ver com honra e tem a ver com majestade. Pela virtude da união das pessoas da natureza humana em Cristo, Thomas Watson coloca, com a divina, há uma comunicação de toda a glória da deidade de Cristo que a sua natureza humana é capaz de dar. Cristo, como mediador, está cheio de toda a majestade e toda a honra que ultrapassa toda a compreensão das hostes mais altas dos anjos. E aí ele coloca de maneira interessante o seguinte: em sua humilhação, Cristo desceu tão baixo que não podia ir mais baixo. E em sua exaltação, ele ascendeu a uma altura que não é possível ir mais alto do que ela. Ele subiu acima dos céus, ou de todos os céus, como nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 10. Pois bem, a quinta maneira e última maneira pela qual Deus exalta a Cristo é constituindo o juiz de todo o mundo. Deus constitui a Jesus, seu Filho, o juiz de todo o mundo. Nós lemos lá em João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, no dia do julgamento, Cristo será exaltado sobremaneira. Marcos 6, 38. Lemos o seguinte: quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No meu esboço aqui tem uma diferença, depois o irmão pode conferir, aí eu vou conferir também, eu não vou fazê-lo aqui agora, mas no meu esboço aqui está um pouco diferente da minha transparência. E aí confere aí depois na sua Bíblia se é Marcos 6,38 ou se é Marcos 8,38, o versículo que eu acabei de citar aqui agora. Quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então fala aí também de Cristo vindo na glória do seu Pai, e ele vem agora não mais como aquele salvador humilde, mas ele vem como o juiz, aquele que vai julgar. Ele reúne o seu povo e ele passa então a julgar, absolvendo o seu povo por quem ele morreu e condenando aqueles que o rejeitaram e continuaram na sua vida de perversidade, de impiedade, de incredulidade.
né? Aí Thomas Watts coloca de maneira linda, de maneira bela, o seguinte: aquele que foi conduzido ao julgamento por um bando de soldados, ele será servido por um regimento de anjos. Cristo, ele vai julgar aqueles que o julgaram, ele vai julgar Pilatos que o condenou. Reis deverão deixar os seus tronos e vir até este julgamento. E esta, então, a corte de Cristo será a mais alta corte, o mais alto tribunal de julgamento que jamais existiu. E não haverá nenhuma apelação. Então, Deus exalta a Cristo colocando-o como juiz. Essa quinta maneira, vimos aqui então sobre a exaltação de Cristo. Algumas aplicações rápidas aí para nós. A primeira delas, nós trabalharemos 3 aplicações. A primeira aplicação tem a ver a respeito dessa informação, quais são as implicações de sabermos que Deus exaltou a Cristo, o consolo que o conhecimento da exaltação de Cristo deve trazer para nós como devemos viver a partir deste conhecimento, não é? Que implicação saber que Cristo foi exaltado deve trazer para a nossa vida, o efeito que se deve ter na nossa vida. Nós vamos considerar então essas 3 aplicações. Então, primeiro, quanto à informação, precisamos prestar atenção a esta grande diferença entre o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Os 2 estados do nosso mediador. Como nosso mediador, Cristo ele foi humilhado e Cristo foi exaltado e encontra-se agora exaltado. Então, devemos ver aqui o estado diferente de Cristo na terra e no céu. Quando ele estava na terra, ele dormiu numa manjedoura. Hoje, no céu, ele está sentado num trono. Antes, aqui na terra, ele foi injuriado, odiado e injuriado pelos homens. Hoje ele é adorado pelos anjos. No céu, ele é adorado pelos anjos. Antes, aqui na terra, seu nome ele era reprovado, mas agora Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Antes ele veio na forma de um servo, né? Como servo, ele tirou a sua vestimenta, colocou uma toalha, cingiu com a toalha, deitou água na bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Agora ele está revestido de vestimentas reais e os reis se apresentam as suas coroas ante ele. Na terra ele era um homem de dores, mas hoje ele foi ungido com o óleo da alegria. Na terra aconteceu a crucificação, no céu a sua exaltação. Antes, enquanto estava aqui na terra, no seu estado de humilhação, Deus, o Pai, o desamparou. Agora ele está sentado à direita do Pai. Antes ele parecia não ter beleza nenhuma, segundo Isaías 53:2 nos fala, mas hoje ele tem o brilho da glória do Pai, ele reflete o Pai. Que grande mudança certamente aconteceu entre o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Então, essa informação deve nos levar a perceber esta grande diferença. Como João viu, né? João, na ilha de Patmos, quando ele olha para ver quem falava com ele ouviu uma voz, e ele descreve a voz que ouviu, e quando ele olha para ver quem falava com ele, não era mais aquele Jesus que ele havia visto no período durante o tempo da sua humilhação, mas já era o Jesus exaltado, e ele descreve esse Jesus exaltado, né? Ainda em relação à informação, Cristo ele foi humilhado primeiro e depois exaltado. Então, com isso nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que o caminho da verdadeira exaltação é a humildade. Lemos em Lucas 14:11, que aquele que se humilha será exaltado. Então, nós precisamos entender claramente, ainda que o mundo não valorize a humildade, mas esta é, no reino de Deus, uma grande virtude. Para sermos exaltados, devemos nos humilhar, né? E humilhar-se significa fazer-se servo das outras pessoas. Não significa que eu estarei me colocando como alguém que é o pior dos seres humanos. Não, em Cristo Jesus,
a minha humanidade ela é dignificada, a sua humanidade em Cristo Jesus ela é dignificada. E pelo fato de o homem ter sido criado por Deus, a imagem de Deus, ainda que ele tenha pecado e o pecado tenha desfigurado essa imagem, mas o homem ainda ele é portador da imagem de Deus, então é preciso que valorizemos essa imagem de Deus no homem, então valorizemos a humanidade. O homem hoje perdeu esse senso de valor da humanidade, mas nós devemos, Cristo resgata esse senso do valor da humanidade, nós precisamos valorizar a humanidade. E eu preciso fazer isso e você precisa fazer isso, valorizar a humanidade, né? Agora, então não é que eu deva me sentir a escória da escória. Não. É que eu me coloco numa posição de seu servo. Eu sou igual a você, você é igual a mim, não sou melhor do que você não é melhor do que eu, mas eu tenho a disposição de servir você. Então isso significa humildade, essa disposição, e foi isso que Cristo fez, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, e como homem foi um servo e serviu, e ele nos deu exemplo, e nós devemos tomar esse mesmo exemplo para a nossa vida, e porque Cristo ele se humilhou, ele foi exaltado. Portanto, aquele que se humilhar, diz Cristo, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, o reino dos céus é diferente do reino dos homens, do reino aqui da terra. Uma outra consideração em relação à informação tem a ver com o sofrimento e com a exaltação. Cristo primeiro sofreu, então depois ele foi exaltado, né? Vemos aqui então que o sofrimento de Cristo ele vem antes da glória. Primeiro ele sofre e depois ele é glorificado. Isso vai na contramão do que as pessoas pensam, né? E até mesmo muitas vezes pensamos. Primeiro desejamos ser glorificados com Cristo. Certamente desejamos, mas não queremos sofrer com Ele. Mas Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que se permanecermos com Ele também reinaremos, né? Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Agora, quanto ao consolo, essa é a nossa segunda aplicação, quanto ao consolo que nos traz saber que o Cristo ele está à direita de Deus, ele está exaltado. Primeiro consolo que nos traz esse conhecimento é que esse Cristo tão altamente exaltado, ele enobreceu a nossa natureza, coroando-a de glória e a elevou acima dos anjos e dos arcanjos. Embora como homem ele tenha sido feito um pouco menor do que os anjos, Hebreus capítulo 2, 9, falando a respeito de Cristo, né? Como natureza humana foi unido à divina e está à mão direita de Deus. Também a natureza humana está acima dos anjos. Ele dignificou a natureza humana. Se Deus dignificou assim a nossa natureza, que vergonha seria para nós reduzir a nossa natureza que foi dignificada em Cristo Jesus. Devemos valorizar a natureza humana, né? Valorizar nosso corpo, porque aqueles que morreram, o espírito deles está com Deus, mas o corpo está na terra, voltou para a terra. Portanto, eles não estão completos na presença de Deus. Haverá a ressurreição, e na ressurreição o Espírito novamente se unirá ao corpo, agora um corpo de glória, um corpo incorruptível, e assim, unido, Espírito e corpo, viveremos eternamente na comunhão plena com Deus. Então, o corpo deve ser valorizado, a natureza humana deve ser valorizada. Principalmente que essa natureza, a natureza humana restaurada em Cristo Jesus. Não uma natureza humana velha, corrompida, dominada, escravizada pelo pecado. Estamos falando dessa nova natureza em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos feitos de novo. Nós fomos feitos nova criatura. Aquela velha criatura morreu e agora nós somos novas criaturas. É dessa natureza que nós estamos falando, essa natureza exaltada em Cristo, humana, reconstruída, refeita em Cristo Jesus. Mas também traz consolo para nós saber que Cristo, nessa posição exaltada, ele cuida de nós.
né? Ele está sempre cuidando de nós. A chave do governo, então, foi colocada sobre os ombros de Cristo ao ser exaltado à mão direita de Deus. Ele governa todos os assuntos do mundo para a sua própria glória. Será que esse Cristo, então, agora tão altamente assentado, exaltado e com poder no céu e na terra, será que ele não cuidaria de nós, seus eleitos, daqueles por quem ele morreu? Não cuidaria ele da sua igreja? A resposta é clara, sim, é claro que ele cuida, e ele cuida da sua igreja. Então, isso traz consolo para nós saber que esse Cristo que morreu por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus, ele é Senhor, ele é príncipe, ele governa, o governo está nas suas mãos, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele cuida de nós, ele que cuida de você, ele quem cuida de mim. Então, isso deve trazer consolo e conforto para nós. Também, esse consolo deve vir a nós pelo fato de que Cristo está sentado à direita de Deus, pelo fato de que ele operou, verdadeiramente ele operou a nossa redenção. Se o sacrifício de Cristo não tivesse sido um sacrifício perfeito, ele não poderia ter ido se assentar à direita de Deus. Ele precisaria continuar trabalhando em favor de satisfazer a justiça de Deus. Mas quando Cristo apresenta um sacrifício perfeito a Deus, ele agrada a Deus plenamente com esse sacrifício, ele satisfaz plenamente a sua obediência ativa, passiva. Dessa maneira ele satisfaz plenamente a Deus. Seu sacrifício é perfeito, é eficaz e não precisa ser repetido. Por isso então agora ele é assunto aos céus e ele se assenta à direita de Deus, porque o seu sacrifício foi perfeito, agradou a Deus, não precisa ser repetido, ele terminou essa parte da obra da nossa redenção. Então, não precisa ser repetido, ele não precisa repetir o exame, ele não precisa repetir o sacrifício, porque ele foi perfeito. Agora, então, ele está assentado à direita de Deus. Isso significa para nós que Deus se agradou do sacrifício dele, aceitou o sacrifício dele e não precisa mais haver sacrifício. A nossa redenção foi realizada, a nossa salvação foi realizada. Isso deve nos trazer consolo e conforto. O que precisava fazer, Cristo fez e Deus está satisfeito. Nós somos reconciliados com Deus, fomos feitos amigos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, seremos glorificados, habitaremos no novo céu e na nova terra. Mas também nos deve trazer consolo que esse Cristo que está exaltado, assentado à direita de Deus, nessa posição elevada, mais elevada do que qualquer outra posição, ele está acima dos anjos, né? Todos os anjos, arcanos, dos seres mais santos. Ele não se esquece de mim, ele não se esquece de você. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas dificuldades, ele conhece as suas limitações e ele está sempre trabalhando a seu favor. Ele é seu advogado diante do Pai, ele é meu advogado diante do Pai. Quando eu peco e recorro a ele, ele intercede por mim e o Pai ouve a sua intercessão. Ele é o meu advogado, ele é o seu advogado lá. Então, ele não se esquece de mim, ele não se esquece de você. O sacerdote no Antigo Testamento, quando ele entrava para apresentar o sacrifício pelo povo, ele levava o nome das 12 tribos, de Israel para a presença de Deus. Cristo, ele leva o meu nome e ele leva o seu nome na sua intercessão para a presença do Pai. Ele não se esquece de nós, nunca vai se esquecer de nós, sem chance dele se esquecer de mim, dele se esquecer de você. Nós nos esquecemos dele, muitas vezes, mas ele não se esquece de nós. E também devemos ser consolados pelo fato de que Cristo, ele nos representa lá na presença do Pai. E um dia nós também estaremos lá nessa presença, na presença do Pai, porque Cristo, ele orou por isso, ele pediu ao Pai para que um dia nós pudéssemos estar lá. João 17, 24, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então,
Cristo, ele ora, ele intercede ao Pai para que eu e você um dia possamos estar lá, e um dia nós estaremos, porque certamente é a vontade de Deus, Deus Filho, e a oração do homem perfeito que apresentou a Deus um sacrifício perfeito, que está orando, pedindo, e a vontade de Deus, do Deus Filho, é que nós possamos estar na presença dele. Em último lugar, em relação à exortação, o fato de Cristo estar exaltado, numa posição exaltada, traz como implicações para a nossa vida a necessidade de nós o exaltarmos aqui na terra. Ele está exaltado, Deus o exaltou, fazendo-o assentar à sua direita. Nós precisamos exaltar a Cristo aqui na terra com o nosso louvor, com a nossa adoração. Devemos exaltá-lo com a nossa vida, principalmente com a nossa vida, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de serviço a Ele, vivendo uma vida de obediência. O culto que oferecemos a Ele, a que é agradável a Ele, é a nossa obediência, a nossa consagração a Ele. Ele se deu por nós, nós devemos nos dar por Ele. Nós devemos apresentar, pelas misericórdias dEle para conosco, nós devemos apresentar, movidos ou motivados pelas misericórdias de Deus para conosco, nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes, escravos, nós usávamos o nosso corpo, os membros do nosso corpo para o pecado. Agora devemos usar os membros do nosso corpo para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo. Mas também devemos exaltar a Cristo cuidando da sua palavra, exaltando a palavra de Deus, as verdades de Deus. Cabe a nós, crentes, cabe a nós, igreja, o cuidar da palavra de Deus. É claro, irmãos, que quem mantém a palavra, quem preserva a palavra é o próprio Deus. Mas nós temos a responsabilidade como igreja de preservar a palavra. E por isso, então, é que nós temos hoje confissões, nós temos credos, os antigos credos, nós temos as confissões, os documentos elaborados pela igreja para combater as heresias. Então, ver que a igreja tem sido competente na sua área de atuação em preservar a verdade. E eu e você, como crentes, precisamos preservar a verdade. Agora, para preservar a verdade, nós precisamos conhecer. Para conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, nós precisamos estudá-la, nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, conhecê-la para ensiná-la, assim como Esdras havia disposto no coração para conhecer a palavra de Deus, e ele já era um escriba versado na lei de Deus, para conhecê-la melhor, para viver de conformidade com ela, a fim de ensiná-la também. Nós devemos saber responder às pessoas perguntas que concernem a nossa fé. Por que nós cremos nisso ou naquilo? Pedro fala que nós devemos santificar a Cristo, estando preparados para dar a qualquer um que peça a razão da nossa fé. Então, meu querido, se aplique à leitura da palavra de Deus, se aplique a preservar a verdade, porque o nosso Cristo está exaltado, o nosso mediador está exaltado à mão direita de Deus, e um dia nós estaremos com Ele lá também na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe e que possamos assim viver para a glória dEle e nossa bem-aventurança. Nós vamos orar, encerrando assim a nossa lição. Deus bendito, pedimos ao Senhor no nome de Jesus que aplique, ó Deus querido, esta palavra que consideramos hoje, a lição que estudamos hoje, os textos que lemos, as ideias que relembramos ou que aprendemos nova hoje, possa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, e possa produzir em nós vida de conformidade com a vontade do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças! Espero que estejam todas bem em casa.
Vamos para mais uma história daqui, olha, do nosso livro, do nosso maior tesouro. Vamos, antes de lermos a palavra de Deus, vamos falar com Ele? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso para com cada um de nós. Nós te louvamos por todo o cuidado, te louvamos pela oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra e fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos aprender com um texto que está lá em Gálatas 5, do versículo 22 e o versículo 23. Hoje nós vamos aprender um pouquinho como é ser um cristão verdadeiro. E aqui, nesses dois versículos que nós estaremos lendo, tem algumas atitudes que nós precisamos ter aqui, no nosso coração, para que possamos ser chamados de cristão verdadeiro. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Todos prontos? Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje nós vamos aprender sobre essas virtudes de uma maneira bem gostosa e diferente. Mas antes, vou precisar chamar uma ajudante para que me auxilie na nossa aula de hoje. Então espere só um pouquinho que eu vou ali buscar a minha ajudante e já volto. E voltamos! Bom dia! Com a minha assistente, Bia, nós vamos hoje fazer uma receita. Bolo de chocolate, quem não gosta, hein, Bia? Hoje nós vamos fazer uma comparação, crianças. Quando eu li para vocês aqui, na Palavra de Deus, lá em Gálatas, onde falava sobre os frutos do Espírito, são atitudes que o cristão precisa ter dentro do coração. Então, dentro do nosso coração, tem que ter todas aquelas atitudes que foram lidas ali na Palavra de Deus. Então, nós vamos fazer de conta hoje que essa vasilha é o nosso coração. E aí dentro dela, nós vamos colocar todos os ingredientes necessários para termos um bolo de chocolate. Então aqui dentro vai entrar todos os ingredientes necessários para um bolo de chocolate. Mas dentro do meu coração tem que entrar, tem que ter todas as virtudes do fruto do Espírito para que eu realmente possa ser chamado de um verdadeiro cristão. E essas atitudes não tem como eu ter uma ou outra. Não são os frutos do Espírito, é o fruto, é um único fruto que contém todas essas virtudes. Então, todas, ao mesmo tempo, têm que estar aqui dentro do meu coração. E nós vamos fazer essa comparação. Como não pode faltar nenhum ingrediente aqui, não é, Bia? Se a gente esquecer de colocar o ingrediente, o que é que vai virar o nosso bolo? Não vai dar certo o nosso bolo. E assim é a vida do cristão. Todas as virtudes do fruto do Espírito têm que estar aqui dentro, para que realmente possamos ser reconhecidos como verdadeiro cristão. Então vamos lá. Bia, me ajuda. Nós vamos então começar a nossa receita colocando o que, Bia? Os ovos. Ovos. Isso. E se nós formos prestar atenção, vamos dizer que os ovos, vamos abrir aqui novamente a nossa Bíblia em Gálatas 5.
Isso, no versículo 22, e está escrito bem assim, olha, mas o fruto do Espírito é o amor. Olha aí a primeira virtude. Nosso primeiro ingrediente é o ovo, porque sem o ovo, o bolo fica duro, ele não vai ficar airado, bem fofinho. Então precisa do ovo aqui nessa receita para que o nosso bolo possa ficar, ó. E não pode faltar aqui dentro o amor. Primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou tanto ao ponto de entregar o seu único filho numa cruz para morrer em nosso lugar. E por isso nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é isso, Beatriz, que está aqui na Bíblia? Então, é essencial termos no nosso coração o amor, do mesmo jeitinho que é essencial ter o ovo aqui na nossa receita do nosso bolo. Segundo ingrediente, Beatriz, depois do ovo nós vamos colocar, pode ser açúcar, mas eu ia colocar a manteiga. Vamos pôr a manteiga primeiro, Beatriz? Vamos lá, Bia, manteiga. A manteiga está sendo o nosso segundo ingrediente para termos uma receita deliciosa de bolo de chocolate. Aqui na palavra de Deus, depois do amor, fala bem assim, olha, que mais o fruto do Espírito é o amor, a alegria. A alegria é a segunda virtude que eu preciso ter aqui dentro do meu coração. Como eu coloquei a manteiga ali, olha, como segundo ingrediente do meu bolo, sem ela meu bolo também não vai ficar macio, ele vai ficar meio esquisito, não vai, Beatriz? Pode ser até que ele se quebre inteiro, seco, não sei lá, o que vai virar sem a manteiga. Da mesma coisa não pode ficar aqui dentro do meu coração sem a alegria. Só que essa alegria que eu tô falando não é aquela alegria de ficar rindo por aí, não. Eu estou falando da alegria da salvação. A alegria daquele que tem certeza que Jesus mora aqui, ó, no seu coração. Aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, esse é alegre e ele é feliz, não é, Beatriz? Muito feliz. Primeiro, porque ele tem certeza da salvação dele em Cristo Jesus. E ele é feliz na comunhão com Cristo e até mesmo com os irmãos da igreja, sabia, Bia? Com os coleguinhas da escola dominical. Essa alegria, ela é reconhecida no verdadeiro cristão. Aí nós vamos agora para a nossa, ou o nosso, né, Beatriz? Terceiro ingrediente. Agora é açúcar, Bia. Põe açúcar. E na palavra de Deus vem o amor, a alegria e a paz. Isso mesmo. Não pode faltar açúcar ali, porque senão o bolo não vai ter doce. Como que pode, Bia, um bolo de chocolate que não tem doce? Não tem como. Não posso deixar o meu bolo sem açúcar. Como também não posso deixar o meu coração sem a paz. A paz de Deus. Aquela que a gente consegue ter com os irmãos da igreja, com os nossos coleguinhas, Bia. Aquela criança que carrega a paz de Jesus é reconhecida em qualquer lugar. Isso mesmo. Aí mexa bastante, Beatriz, porque aí tem que ficar bem homogênea, não é? Sim. Isso antes da gente pôr os outros ingredientes. Ficar com gosto de ovo também. É, tem que tirar o gosto de ovo. Pode bater, bata mais um pouquinho. Isso. O nosso próximo ingrediente, Bia, vai ser a farinha. Isso mesmo. E aqui na palavra de Deus, o que vem em seguida, depois do amor, da alegria, da paz, é a longanimidade. Sabe o que é isso, Bia? É você ser sempre paciente, sabia? Você é paciente com todos. Você é tranquilo, aquela criança ou aquela pessoa que se dá com todos, entendeu? É a longanimidade. E aí, para completar, isso misturou bem a farinha? Agora então, o leite. Em seguida, vamos colocar o leite aqui na nossa receita, mas aqui na palavra de Deus, a próxima virtude que vem é a benignidade. Isso mesmo. Sabe o que é isso, Bia? É ser generoso. Seja bem generosa aí no leite. Generoso, bondoso, é aquele que está sempre preocupado em ajudar.
Essa virtude nós também temos que ter no nosso coração. Do mesmo jeito que o leite não pode faltar ali, né? Porque aí o bolo vai ficar seco, né, Bia? Fica assim. Então, a benignidade também tem que estar aqui, ó, no nosso coração. Temos que ser sempre bondosos e generosos com as outras pessoas. Pronto? Misturou o leite? Misturei. Ótimo! Então, agora, vamos pôr umas gotinhas de baunilha nesse bolo. Vai ficar uma delícia com chocolate. O próximo ingrediente é a baunilha. E aqui na palavra de Deus vem a bondade. Olha, tudo com B, de Bia. Vem a bondade. Sabe quem tem a bondade, Bia? Aquele que está sempre disposto a praticar o bem. Ele faz até sem pensar. Ele é bondoso em tudo que ele faz. E essa virtude não pode faltar aqui no nosso coração. Como também fica muito bom a baunilha ali no bolo, não fica, Bia? Isso. Prontinho, misturou? Podemos ir para o próximo ingrediente? Então agora nós podemos colocar um pouco de chocolate. Você gosta de chocolate, Bia? Chocolate em pó é o nosso ingrediente do bolo. Mas vamos ver o que fala aqui na Bíblia. Depois da bondade vem a fidelidade. Sempre fiel. Sabe a quem, Beatriz? Primeiro a Deus, isso mesmo, Jesus. Sempre a Deus, sermos fiel a Deus e a sua palavra. Aqui, ó, a palavra de Deus. Sempre praticarmos o que está aqui dentro. Sabia disso, Beatriz? Isso é fidelidade a Deus. Ser fiel a Ele e a sua palavra. Isso não pode faltar aqui no nosso coração. Estamos quase terminando a receita do bolo, hein, Bia? Mas tá um cheiro. Bia, agora nós vamos finalizar a nossa massa do bolo com um pouquinho de fermento, Beatriz. Isso mesmo. Enquanto ela põe aqui o próximo ingrediente, que é o fermento, nós vamos aqui na palavra de Deus e olhar. Olha, depois da fidelidade vem a mansidão. Isso mesmo. Você é mansa, Bia? Calminha? De vez em quando, né? Quando sim. Mas, Bia, deixa eu te falar. Tem que ser todo dia, né? Todo dia, em todos os instantes, temos que ser calmos, mansos, tranquilos, serenos. Nós temos que aprender a ser como Jesus. Jesus era assim, sabia, Bia? E como não pode faltar o fermento aqui, ó, no nosso bolo, para que ele cresça bonito, fique forte, gostoso, fofinho, né, Bia? Não pode faltar na nossa vida também a mansidão, Beatriz. Temos que ser sempre mansos, serenos e tranquilos. Agora nós vamos fazer o que, Bia? Pôr na forma. Isso mesmo! Então nós vamos pôr na forma, crianças, o nosso bolo de chocolate, que a Bia já passou farinha, não foi, me auxiliar? E agora ela vai colocar o bolo na forma e nós vamos colocar para assar ali, ó, na cozinha. E daqui a pouquinho nós vamos voltar. Assim que o nosso bolo estiver, ó, prontinho. Tá legal, crianças? Crianças, Ó, tá cheirando e tá fofinho, Bia. Tá bem fofinho. Agora sim, nós vamos finalizar a nossa receita. Gente, nós fizemos uma cobertura de chocolate enquanto o bolo assava. E nós vamos colocar ele aqui para finalizar, fechar com chave de ouro esse bolo, hein, Bia? Enquanto a Bia coloca aqui o nosso último ingrediente, que é a cobertura, vamos aqui na palavra de Deus, lá no versículo 23, depois da palavra mansidão, vem domínio próprio. Isso mesmo, crianças.
como essa cobertura complementa esse bolo e deixa ele lindo, Bia, que eu estou amando esse bolo, o domínio próprio tem que estar aqui dentro do nosso coração, gente. Nós temos que ter um controle das nossas atitudes. Às vezes, Bia, a gente fica nervoso com tão pouquinha coisa, né? As pessoas tiram a gente do sério tão rápido. Às vezes tem alguém brigando e você fica bravo com aquela pessoa também. Em vez de apartar a briga, você vai e briga junto, fica todo estressado e nervoso, não é, Bia? Bora, né? Então, crianças, nós precisamos ter o domínio próprio também dentro do nosso coração. Do mesmo jeito que para esse bolo ficar lindo, maravilhoso desse jeito, precisou de todos os ingredientes bem juntinhos, aqui dentro do nosso coração, para que possamos ser chamados de verdadeiros cristãos, precisamos ter o fruto do Espírito e todas as virtudes que faz parte dele. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles têm que estar bem juntinhos aqui dentro. Aí sim, nós vamos ser chamados de verdadeiros cristãos, sabia, Beatriz? E aí, eu fico pensando, Bia, quando a gente tem que tomar alguma atitude, por exemplo, de não fazer ou fazer alguma coisa, sabe como que a gente poderia fazer? Por exemplo, vamos pensar assim, o que Jesus faria no nosso lugar quando alguma coisa tirasse a minha paz? Boa. Ou me deixasse com muita raiva? Ou me deixasse muito triste, Beatriz? Ou me deixasse com ódio, sem amor nenhum no coração? O que Jesus faria nesses momentos? Vamos começar a pensar assim, crianças? Todas as vezes que você for fazer alguma coisa que está te deixando com raiva, triste, sem paz, pare e pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, Beatriz. Nós precisamos querer ser como Jesus foi e é. E aí o versículo que nós temos hoje, ele fala muito disso, Bia. Olha, vamos ler todos juntos, Beatriz. Abre aqui pra gente. Tá lá em Efésios 5, versículo 1. Isso. Vamos ler todos juntos, crianças. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha que lindo! Nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Então nós não podemos agir de qualquer maneira. Não podemos ficar bravo à toa ou do nada, né? Nós temos que ter um controle dessa nossa raiva. Nós temos que amar. Paciência. Ser sempre Ser alegre. generoso. Isso mesmo. Ser bondoso. Porque Jesus é assim, não é? Então, crianças, leia mais uma vez comigo esse versículo. Vamos lá? Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É essa lição que nós temos para essa manhã, crianças. Precisamos imitar a Jesus. E nós precisamos ter aqui dentro todas as virtudes. Não adianta ter uma, duas, três, não é, Bia? Temos que ter todas. Porque aí nosso bolo vai ficar igualzinho o nosso bolo, não vai? Vamos completar? Vai, completa o nosso bolo. Crianças, esse bolo vai ficar... Olha, prometo para vocês, quando nós pudermos reunir novamente aqui na escola dominical, nós vamos comer bolo de chocolate, não é, Bia? Vamos fazer porque outro. Esse aqui não vai sobrar. Mas E vai a ficar gente velho, né? A gente faz outro. Tá, crianças? Agora temos o desafio dessa semana. Qual que vai ser o dessa semana? Bia, eles estão cumprindo o desafio. Estão fazendo direitinho, que é muito bem, uma gente. gracinha, Continuem Bia. assim. Vou te mostrar depois. Depois eu quero tudo ver. que eles estão fazendo em casa com as famílias. Tá lindo, Bia? Quero ver. Mas hoje vai ser diferente. O nosso desafio dessa semana, Beatriz, eles vão ter que fazer um desenho de atitudes praticadas por eles, por cada criança, durante a semana.
Mas essas atitudes, elas têm que demonstrar o comportamento de um verdadeiro cristão. Ó, legal. E aí, Bia, o que será que eles vão fazer? Eles têm que obedecer, né, a mamãe e o papai. Eles não podem ficar bravos em casa. Não pode ficar bravo, tem que ter mansidão, domínio próprio. Tem que ser bondosos, uma atitude que tenha bondade. Né? Quem é bondoso ajudar a mamãe com alguma coisa. Uma atitude que demonstre amor pelo papai, a mamãe, os irmãozinhos. Aí... Uma atitude que demonstre alegria. Também. Pode fazer eles cantando alegres, né? Louvando a Deus. Vai ficar cada desenho Vai ficar muito bonito. maravilhoso. Aí, crianças, assim que vocês confeccionarem o desenho, pintarem bem bonito, coloca lá no nosso grupo, a Bia vai querer ver também. Ela vai amar ver os desenhos de vocês. Então, essa semana, vocês irão desenhar vocês com atitudes de verdadeiro cristão, não é isso, Bia? Comportamentos, algo que vocês fizeram durante a semana que prove que vocês são cristãos verdadeiros. E não vale só o desenho, tem que fazer de verdade. A atitude, ela é o desenho, mas é depois que você já praticou. Depois que praticou. Tá legal, crianças? Então esse é o desafio dessa semana. E antes de encerrarmos, Bia, a gente prova o bolo não, né? Não é maldade. Não, nós não vamos provar o bolo não, crianças. Mas eu prometo pra vocês que quando essa quarentena passar, nós vamos comer bolo de chocolate depois da lição, lá em cima na nossa salinha. Tá legal? Vou deixar com vocês uma música, agora nesse finalzinho, que vai ajudar vocês a fixarem o que é ser um verdadeiro cristão. Pode levantar, podem cantar junto com a letra. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Beijinhos. Se o que você vive é diferente do que diz, então, meu amado, é melhor ficar calado. Ou então, mude de vida. Arrependa-se. Mude de vida. Peça perdão. E mude de vida. Agora mesmo. Mude de vida. Não queremos mais ouvir lorota. Sua vida é o que mais importa. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Seja um cristão de verdade, em palavra e ação. Mostre que Jesus está em seu coração. Tem gente que pensa que os pais não sabem nada, são desobedientes e dá pra virada. Mas sempre que o rebelde quiser acertar, vai ter que dar meia volta e começar a mudar. E respeitar O papai e a mamãe. e honrar O papai e a mamãe. e obedecer Ao papai e a mamãe. e alegrar. O papai e a mamãe. Não queremos mais saber de crentes que não são filhos obedientes. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Seja um cristão de verdade, em
muda de ficar não é boa. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Diz aí! Tem gente que não gosta de compartilhar as coisas tão boas que o Senhor nos dá. E sendo a mão você cristão tem que ajudar as criancinhas pobres que não